Oi, gente, bom dia. Estamos aqui em mais uma manhã na nossa jornada Atos dos Apóstolos e hoje eu quero mostrar para vocês a capacidade que tem o ser humano de executar, de planejar e de executar a maldade, né? Claro que a gente, pelo que vê no cotidiano, conseguimos observar os níveis de maldade que o ser humano pratica, mas assim, eu vou ler com você esse texto, é impressionante. Como pessoas que se achavam até dignas, até demais, tinham capacidade de planejar e executar, ou até tentar executar uma maldade tão imensa. A gente vai lá no livro de Atos, capítulo 23, e o versículo é o de número 12 em diante. Diz assim, ó: Quando já era dia, alguns dos judeus fizeram uma conspiração e juraram dizendo, presta atenção, eles juraram, viu? Juraram dizendo que não comeriam nem beberiam enquanto não matassem a Paulo. Ou seja, eles só iriam fazer um desjejum depois que a morte de Paulo tivesse sido efetuada. Então eles juraram, não foi assim um combinado de dar uma palavra, foi um juramento. A gente não vai comer e nem beber. Então eles não estavam dispostos a demorar para executar esse plano, porque o desjejum seria sobre o sangue de Paulo. O que eles tinham contra aquele homem bom, que estaria disposto a tudo para fazer o bem para eles, que era um homem que não estava atrapalhando em nada a cultura, a religião, a sociedade naquela época, pelo contrário, estava apenas pregando o evangelho, tentando explicar o motivo do encontro dele com Cristo e da sua missão. Incrível, né? Então eles disseram, o nosso desjejum vai ser sobre o cadáver de Paulo. Então a gente não come nem bebe até matar. Aí no versículo 13 diz, ó, e eram mais de 40 os que fizeram essa conjuração. Então você percebe que não eram poucas pessoas, né? E aí nós nos lembramos daqueles salmos que diz, como tem se multiplicado os meus inimigos. Paulo já não estava na fortaleza, Paulo já não estava em processo de julgamento, não estava sob júdice do governo. Para que esse ódio tão grande contra aquele homem que sozinho não poderia fazer muita coisa ou quase nada, não é? Mais de 40 homens, eles entraram em acordo para executar Paulo. E no versículo 14 diz assim, ó, estes foram ter com os principais dos sacerdotes e anciãos e disseram, conjuramo-nos sob pena de maldição a nada provarmos até que matemos a Paulo. Então, olha a que ponto chega. Eles foram até as autoridades religiosas. Preste atenção nisso. Autoridades religiosas. E disseram, nós entramos num acordo aqui, juramos nós, que não vamos comer nem beber nada sob pena de maldição. A gente está disposto a sofrer uma penalidade de uma maldição enquanto a gente não matar Paulo. Então, se a gente não conseguir matá-lo, nós estamos sob pena de maldição. Aceitamos receber uma desgraça, uma maldição sobre a nossa vida. Está vendo o nível de maldade, a capacidade desses homens de, sendo eles conhecedores das leis, sendo eles conhecedores da palavra de Deus, pelo menos na ótica deles, né? Eles tirarem a vida de uma pessoa, sabendo que isso era contra a própria palavra, contra as próprias leis de Deus. E aí, no versículo seguinte, depois eu vou trazer uma explicação para você, diz assim, versículo 15, agora, pois, vós, com o conselho, rogai ao tribuno que vô-lo traga amanhã. Ou seja, nós queremos que vocês roguem ao tribuno e tragam Paulo amanhã aqui. Como querendo saber mais alguma coisa dos seus negócios. Olha a trama. A gente faz o seguinte, vocês trazem ele, e a gente explica para ele que a gente está querendo saber mais alguma coisa sobre os negócios dele, sobre a rotina, sobre a missão dele, etc, né? E antes que chegue, estaremos prontos para o matar. Tá vendo? Detalhe, as autoridades, elas consentiram com isso. Ainda que o plano não tenha sido das autoridades, mas eles estariam sendo culpados diante de Deus como se fossem os executores daquele plano. Meu Deus do céu. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Não sei se você lembra da jornada de ontem, em que nós falávamos sobre
o encontro, né, de Paulo com Cristo em uma madrugada. Cristo aparece para ele e diz: não temas, tenha ânimo, porque assim como testificou de mim em Jerusalém, você vai testificar de mim em Roma. Eu estou com você. Paulo viu o Senhor Jesus, teve uma experiência extraordinária. O que é que eu quero dizer para você? Preste atenção nisso aqui em nome de Cristo. Preste atenção. Cristo chegou antes dos inimigos. Já era dia, a gente leu aqui no versículo 12 que nós começamos hoje, diz assim: já era dia quando aqueles homens conspiraram aquele plano. Eles apareceram de manhã. Jesus apareceu de madrugada para Paulo. Jesus chegou primeiro. Deixa eu dizer para você, Cristo sempre chega antes do inimigo, para nos guardar, para nos proteger, para nos livrar do mal. Se nós estivermos na presença de Deus, se você estiver levando uma vida com Deus a sério, na presença dEle, temendo a Ele, temendo a Sua palavra, amando com todo o coração, servindo do mesmo modo, Ele sempre vai chegar antes na tua vida, para te dar livramento dos teus inimigos, dos invejosos, daquelas pessoas que planejam o teu mal, daquelas pessoas que nos bastidores da vida, das reuniões, eles desejam executar algo contra você. Cristo sempre vai chegar primeiro. Essa frase que eu quero que você guarde no seu coração. Deus, o Senhor, sempre chega antes do inimigo. Então, apegue-se a isso. Leve uma vida com Deus a sério, porque nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à sua tenda. A partir de amanhã nós vamos ver como foi o desenrolar dessa história, dessa situação na vida de Paulo, porque ele estava em perigo, mais uma vez, como de tantas outras, né? Ele estava em perigo. E aquele plano seria executado com o consentimento das autoridades, principalmente, recebe aqui o destaque, autoridades religiosas, que deviam temer, respeitar, mas não tinham amor pela vida do seu próximo, como Cristo nos ensinou, como Deus nos ensinou, não é? Mas guarde isso, é essa mensagem que eu quero te deixar hoje. Deus sempre chega antes do inimigo. Eles chegaram de dia, o Senhor apareceu para Paulo de madrugada. Ele já tinha aquela segurança que Deus estava com ele. Amém? Nós vamos orar agora, mas sempre peço para vocês, não seja egoísta. Compartilhe, divida o pão. Quando terminar aqui esse nosso vídeo, você pega e envia para no mínimo 5 pessoas. E não deixa para enviar daqui a pouco, ou então meio-dia. Envia ao terminar. Você não vai gastar 2 minutos enviando para 5 pessoas. Você não vai gastar nem 1 minuto. Você precisa evangelizar outras vidas. Vamos falar com Deus? Senhor, muito obrigado pela Tua palavra que sempre vem ao nosso coração. Meu Deus, mais uma vez Paulo estava em perigo. Homens religiosos com consentimento de autoridades religiosas estavam planejando matar Paulo sob pena de maldição. E o desjejum seria sobre o sangue dele. Mas o Senhor sempre chega primeiro. Era dia quando eles vieram, mas o Senhor chegou na madrugada, dizendo para Paulo que estava com ele, que ele iria chegar em Roma para testemunhar do Senhor. Ou seja, ele iria sair dali sem nenhum tipo, meu Deus, de agressão contra a sua integridade moral, contra a sua integridade física, contra a sua vida, Pai. E por isso nós queremos te louvar, porque sabemos que se andamos na sua presença, se estamos contigo, o Senhor sempre vai chegar primeiro. Faz isso, Deus, com cada uma dessas pessoas que estão sendo alvos de inveja, de maldição, de ameaças ou de qualquer outra artimanha do inimigo. Guarda, protege. 1000 cai ao lado, 10.000 à direita, mas tu não serás atingido. E você diga amém. Graças a Deus. Que Deus te abençoe. Fez bem para você ouvir essa palavra? Vai fazer bem também para outras pessoas. Vamos dividir o pão. A jornada continua.